Fala galera, meu nome é Robson Jacobson e estamos aqui no nosso segundo vídeo do nosso curso de SketchUp em português. Olha só, a primeira ferramenta que nós vamos ver aqui no nosso curso é o lápis ou linha, vale? É essa ferramenta que está aqui, tá? Vamos selecionar. Pessoal, uma coisa interessante que tem no SketchUp são os atalhos, tá? Isso é muito importante em qualquer programa de desenho, você saber quais são os atalhos, porque isso facilita a nossa vida na hora de selecionar. Por exemplo, o lápis se seleciona com a letra L, tá, pessoal? Ó, põe o L, ó, selecionado, tá? Então, anota aí. Se você quiser... não, depois eu falo sobre isso. Vamos aqui para o nosso lápis, tá? Olha só. Vamos selecionar aqui para vocês verem um exemplo, a nossa vista desde cima, tá? Aqui temos uma coisa muito interessante, aqui no SketchUp, esses dois eixos, o eixo verde, o eixo vermelho. Se você colocar em vista isométrica ou de perspectiva, você vai ver três eixos, né? O verde, o vermelho e o azul, tá, pessoal? Então, vamos colocar assim. E observem, se eu dou um clique com o lápis, olha só, eu posso arrastar para a linha azul, ó, para o eixo verde, o eixo vermelho, tá? É assim de fácil. Então, eu dei um primeiro clique, aonde eu der o segundo, aí a linha já fica feita, tá? Ó, é muito fácil, né? Então, eu vou dar aqui, ó, Ctrl Z 4 vezes para desmanchar o que eu fiz. Então, se eu quiser voltar atrás, é sempre isso. Ctrl Z, tá, pessoal? Ou Ctrl Z. Ctrl Z. Não sei como é que chama no Mac, mas é isso aí. Ou no Mac, né? Então, vamos fazer aqui para um exemplo. Vou colocar aqui na vista de planta, tá? Então, vou colocar aqui, olha só, pessoal. Vou dar um clique aqui e vou arrastar na direção, ou seja, no eixo vermelho, tá? Observem que aqui embaixo, nessa caixa aqui, nessa janelinha, aparece aqui uma medida, que é exatamente a medida, o tamanho que tem a linha, tá, pessoal? Então, veja bem, eu vou digitar aí 3 metros, por exemplo. Então, eu dou um 3 e Enter, tá? Então, já tem uma linha aqui de 3 metros. Então, se eu quero seguir esta linha, por exemplo, verde, 2 metros, eu posso dar um clique, por exemplo, se eu quiser, e depois colocar também embaixo 2 e dar um Enter. Olha só, tá vendo aí? Se eu colocar aqui de novo, no eixo vermelho, um 3, olha embaixo 3, entro. E olha só, quando eu chegar de novo nesse ponto e dar um clique, fechou aí o nosso um retângulo, tá, pessoal? Então, eu colocando aqui nessa vista isométrica, tenho aqui um retângulo. Olha aí, ó. Dei um clique sobre ele, está selecionado, tá vendo que legal? Então, uma segunda essa ferramenta é a ferramenta de lápis ou de linha, que é muito útil para a gente é a ferramenta mais útil, né, para o nosso desenho. Veja bem, aqui do lado da ferramenta linha está a ferramenta de mão alçada, tá? Isso aqui, olha só, é só manter pressionado o botão, né? O botão esquerdo do mouse e olha aí, ó, faz a seleção. Meio estranha, né? Pode ser útil para algumas coisas, para desenhar terrenos, sei lá, né? A ferramenta aqui não é muito usada, mas está aí. Serve para fazer esse tipo de desenho, né? Se a gente tem um terreno, por exemplo, estaria interessante trabalhar com essa ferramenta. Tá, pessoal? Outra ferramenta interessante que a gente tem aqui é a ferramenta de retângulo, tá? Vamos selecionar ela aqui. Ela seleciona com a letra R, tá, pessoal? O atalho dela é R. E é muito fácil trabalhar com retângulo. O retângulo é só você dar um clique, olha só, arrastar para onde você quiser e aí você pode fazer o tamanho que você quiser. Observem que aqui embaixo, nas acotações, nos tamanhos, observem,
que aí tem umas medidas que aparecem aí. Por exemplo, vou dar um clique aqui. E se eu quiser alterar essas medidas? Quero colocar, por exemplo, esse retângulo de 4 metros por 2, por exemplo. Como eu faço? É muito fácil. Eu pressiono o 4 e agora eu tenho que colocar o ponto e vírgula. Eu disse 4 por 2, creio que era. E põe um 2 na frente e dou um Enter. Olha só, isso já ficou 4 por 2. Agora, se a gente quiser conferir a medida, é só pegar a ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta aqui, ó, ferramenta de metro ou de trena, tá, pessoal? E é só a gente fazer dar uma conferida aqui, olha aí, ó. 4 metros. E nesse sentido, 2 metros, viu aí? Que legal, né? 4 por 2. Então, é muito fácil trabalhar com SketchUp, tá, pessoal? Outra ferramenta que a gente pode usar é essa ferramenta aqui, olha. Retângulo girado, né? Não sei nem como é que é isso em português, como é que é o nome desse trem. Mas é esse retângulo que está aqui do lado, olha só. Como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte maneira. A gente dá um clique, um primeiro clique, tá, pessoal? Vamos colocar aqui um segundo clique, vale? Olha só. E agora, observem que eu posso girar o retângulo o tamanho que eu quiser, entendeu? Por exemplo, eu quero colocar ele nesse ângulo aqui, olha. Observe uma coisa. O primeiro que aparece aqui é o ângulo, tá? Quantos graus. E o segundo é o tamanho dele, tá, pessoal? Ó, eu quero um negócio aí, não sei, a 180 graus, tal. Você coloca aí o tamanho que você quiser, tá? Mas não dá para botar 180 não, só dá para colocar a 90. Sim, 90 e por aí. Pois é, olha só, é só dar um clique, agora dá um clique e já ficou inclinado esse retângulo, tá? Então essa ferramenta serve para isso, tá? Como todas as ferramentas, o que você necessita fazer é praticar. Tá, pessoal? Então, quando eu terminar de ver o vídeo aqui, você começa a praticar as diferentes ferramentas. Antes de começar a se meter a desenhar, primeiro entenda para que servem as ferramentas. Essa ferramenta aqui, ó, círculo, tá? Observem. Vou colocar aqui. Que dei um clique. E agora posso criar um círculo, tá? Agora tem alguns detalhes importantes ao saber da ferramenta círculo. Primeiro, ao selecionar ela, aqui embaixo aparece lados 24, tá? Eu clico diretamente aí, ó, 100 lados. Né? Por quê? Para ficar uma coisa mais lisa as laterais. Quanto menos lados eu coloco, por exemplo, se eu colocar 10, isso vai ficar meio umas partes retas, assim, meio estranha, né? Vamos fazer uma prova para vocês verem. Seleciono aqui e coloco aí 10. Ok? Aí, como é que ficou, tá vendo? Então, quanto mais lados eu coloco, com 100 já é suficiente, né? Para ficar bem redondinho. Seleciono 100. Enter. Ó, tudo isso é bom saber antes de começar a fazer as coisas. Para depois, não... E agora? O trem ficou feio. Era para ter ficado redondo, não ficou? Pois é, tá aí. Outra coisa importante é o raio que tem esse negócio. Por exemplo, esse aqui está com 1,63, mas se eu colocar 1 metro e dar Enter, olha aí, ó, ficou com um raio de 1 metro. Significa que ele tem 1 metro do centro até aqui a beirada, né? Então é isso aí. Então ele deve ter 2 metros de tamanho. Então o raio a gente troca aí, ó, o tamanho que a gente quiser aí embaixo, tá? Então isso essa maneira é como a gente trabalha com a ferramenta círculo, tá, pessoal? Então, esse é o nosso vídeo. Agora, no próximo vídeo, a gente vai seguir dando uma olhada aqui nessas diferentes ferramentas que a gente tem por aqui, tá? Então, beleza, pessoal. Nos vemos, então, no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau. Então, esse aqui é o momento da propaganda, da publicidade. Se você entrar aqui, olha só, é uma coisa interessante, hein? Se você entrar aqui na minha página e vier aqui aonde põe curso SketchUp, você entra aí, olha só o que eu fiz. Eu criei um curso e o curso está totalmente em espanhol, ensina a trabalhar com interiores, exteriores, tal. É um curso muito interessante, né? De mais de 7 horas de curso em vídeos, né?
Só que o interessante desse curso é o seguinte, que eu coloquei essa opção para você pagar o que você considerar justo pelo curso. Olha só, aqui nesses botões aqui, olha só, tem 45 euros, que é o preço do curso, né? Você pode pagar 30, 20, 15, 10. Inclusive, se você considerar que não vale nenhuma dessas coisas, você pode fazer grátis, tá? E se você quiser pagar outro valor pelo curso, você também pode entrar aqui no PayPal e colocar o valor que você quiser. Se você quiser mais informação sobre o curso, é só entrar aqui, tá, pessoal? Então, se você não puder pagar, pois pode fazer o curso também grátis, tá? Então, esse aí era o recadinho que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado por ver o vídeo e nos vemos no nosso próximo vídeo de SketchUp.